Boa noite a todas as pessoas, em especial as mulheres que amam mulheres. Essa é brincadeira, trava-língua pra jubar. Quem não consegue vai aguentar a lá e a lá. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o ajudar. Um ocó chefão, um ocó adé, um ocó bereré. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o ajudar. Essa é brincadeira, trava-língua pra jubar. Hoje estamos aqui no programa Pajubá Lésbicos, no mês do orgulho LGBTQI+, com nossas convidadas maravilhosas, que hoje a gente tem aqui, Iris de Fátima, que é uma militante histórica para nós do movimento lésbico aqui em Pernambuco. Iris, que veio do Fórum de Mulheres, do Grupo Amor, um dos primeiros grupos, não é? Veio também é a nossa coordenadora estadual do MNU LGBT e também é nossa companheira da Articulação Brasileira de Lésbicas, aqui representando em Pernambuco. Também estamos com Irene Freire, que é uma companheira militante, hoje coordenadora do Centro de Referência LGBT+, de Recife, mas também uma das grandes precursoras da nossa história lesbiana. Foi uma das fundadoras do Coletivo de Lésbicas e Mulheres Bissexuais de Pernambuco. Teve à frente da UNA LGBT, também coordenando aqui Pernambuco, mas também da coordenação nacional. E também nossa companheira, não é, do Bloco da Diversidade, uma das idealizadoras do Bloco da Diversidade, que é uma organização onde tem LGBTs+, mais à frente ainda as lésbicas. E quem vos fala é eu, Rivânia Rodrigues, da Rede Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais Negras Autônomas e Feministas Candace, e também de alguns lugares aqui de Pernambuco, do ponto de vista do controle social. E hoje a gente vai falar um pouco das nossas vivências lesbiana. Queria agradecer a todas as minhas duas companheiras, mas de antemão dizer a Iris, muito obrigada por você estar aqui e fazer com que o nosso movimento tenha grandes edificações. Gostaria de perguntar a você, Iris, o que é que você acha que ainda falta aqui em Pernambuco para que o movimento lésbico alavanque mais e mais? Boa noite a todos da TV7 e do Pajubá Lésbico, né? Eu achei muito interessante esse nome Pajubá Lésbico. Quero parabenizar. Olha, Rivânia, eu penso que nós, enquanto mulheres lésbicas aqui no estado de Pernambuco e bissexuais, praticamente nós demos as coordenadas políticas e históricas da construção do movimento LGBT aqui em Pernambuco. Mas penso que nos falta mais um pouco de diálogo, né? Há um momento que nós nos aproximamos muito, mas tem outro momento que a gente um pouco se distancia. Penso que a gente se une muito quando está perto das datas, né, da questão do 29 de agosto, mas eu acho que a gente precisa mais do diálogo e a gente precisa de fazer um projeto político. E esse projeto político, para além do discurso político, ele precisa de uma estrutura. A gente precisa fortalecer nesse estado a questão da interiorização. Porque haja bem que existe muito desejo, muita vontade, mas nos falta ainda uma estrutura, um projeto que a gente possa ultrapassar as fronteiras da região metropolitana. Temos que pensar nisso e fortalecer. Eu observo também que a gente precisa pensar em um novo modelo de fazer políticas públicas de controle social, né? Porque a gente já está no século XXI, por aí, e a gente precisa repensar essa maneira de fazer política e pensar como a gente pode estar se destacando mais, né? E estar dentro mais nas próprias questões de ocupar espaço mais decisivo, porque ainda somos muito tímidas nesses espaços. Para iniciar, é isso. Muito obrigada. Irene, eu preparei aqui algumas perguntas. Como você enxerga a representatividade lésbica nos espaços políticos e sociais em Pernambuco? E quais os principais desafios e avanços que você encontra na área, já que você hoje está na gestão do Centro de Referência Municipal, não é? E o que é ser uma gestora pública lésbica nesses espaços? E quais os desafios que a gente encontra, Irene?
Boa noite, né? Boa noite a todas e a todos. Primeiro dizer a vocês o quanto é importante esse debate aqui, né? Parabenizar a TV7 Brasil, parabenizar esse programa Pajubá. Rivânia, eu também queria dizer que essa questão da representatividade tem muito a ver com a oportunidade de espaço, né? E diálogo do movimento. Sinto que agora, essa construção para hoje, né, para esse momento, acho que vai ser super importante esse encontro nacional de mulheres lésbicas e bissexuais aqui em Pernambuco. Eu acho que, nesse momento, a gente vai poder se reestruturar e se reorganizar. Porque a gente passou, gente, isso é inegável, a gente não tem como falar, né? A gente passou por um momento, né, a pandemia, houve um distanciamento. Para além disso, a própria gestão nacional, né, que a gente sabe que a gente passou aí, o inominável, né, ele desarticulou o movimento, desarticulou as pessoas, né? A gente ficou num momento aí, Rivânia, lutando pela nossa existência, não é? Cada um no seu canto, de alguma forma, mas lutando pela nossa existência. Então, eu acredito que a gente está num novo momento, um momento de reconstrução desse Brasil, reconstrução de Pernambuco, e aí a gente vai precisar, sim, fazer um Senalesbi bem organizado, bem bonito, né? Contar com a presença de todas as nossas lideranças. Dizer também, Rivânia, que como gestora atual, né, no centro de referência, a gente encontra muita dificuldade ainda, por exemplo, na perspectiva de organização das mulheres. Acredito que a gente precise se organizar mais, trazer, talvez, como a companheira Iris falou, né, interiorizar, né, o coletivo de lésbica e mulheres bissexuais de Pernambuco, sabe? Promover esse diálogo mais para dentro de Pernambuco. Mas sinto que a gente, para fazer isso, a gente vai precisar, sim, de uma estruturação de uma gestão. Acredito que o governo do Estado, não é, precisa estar junto da gente, tá? Porque a política de Recife a gente tem feito. A gente tem feito um diálogo com as meninas, a gente tem feito uma escuta, já pensando, e vamos promover agora uma nova escuta, já pensando na conferência LGBTI+. Isso mesmo. Eu quero dizer a você que concordo com você, e a Iris traz essa pontuação muito importante. Nós que fazemos o controle social, nós precisamos que o poder executivo, legislativo, ele possa ter um incentivo para que os movimentos possam interiorizar a política. Não que nós fazemos controle social com grana, mas também, se a gente não tiver estrutura, nós não podemos chegar, por exemplo, lá em Belém de São Francisco, lá em Petrolina, nós precisamos de iniciativa de projetos. Então, o governo do Estado, a Prefeitura de Recife, a Assembleia Legislativa, os nossos deputados e deputadas, precisa ter iniciativa para que aprove leis, decretos, que possamos, sim, fortalecer essa interiorização da política. Então, nós vamos aqui a um breve momento agora, daqui a pouco nós voltamos para o próximo bloco. Espero vocês, porque papo de lésbica é papo de lésbica. Nós não só queremos papo de cama. Já já a gente volta. O terceiro festival Sou Assim tem o apoio da Arte Tattoo Expo, Termas Boa Vista, Clube Metrópole, Sindicato dos Bancários de Pernambuco e do Fórum LGBT de Pernambuco. Estamos de volta no programa Pajubá Lésbico. Boa noite novamente a todas as pessoas, em especial as nossas mulheres lésbicas. E hoje a gente, como eu disse, a gente tem duas convidadas, a Iris de Fátima e a Irene Freire, companheiras do coração lésbico que move Pernambuco. E aí, nesse bloco, a gente vai falar de um assunto que vocês não conhecem, mas que nós só conhecemos entre nós lésbicas, do Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, que vai ser aqui em Pernambuco, em agosto desse ano. E o que eu queria perguntar e falar, para a gente trocar uma figurinha, o que é que vocês acham, meninas, que a gente avançou, o que é que a gente pode melhorar para as mulheres lésbicas, para as mulheres bissexuais, para as mulheres que amam mulheres, quando a gente se encontra nesse espaço de discussão, de controle social só para as lésbicas, de troca de experiência,
que é o Senalesbi. O que é que você acha, Iris? O que é que a gente acha de melhorar? O que é que a gente vai fazer aqui quando as garotas do Brasil chegar e as pernambucanas vão receber como? Eu acho que a gente tem que pontuar temáticas muito pertinentes com a conjuntura atual, né? Como é nossa visão, nosso comportamento diante do meio ambiente, dentro da questão indígena, da população indígena. Uma coisa que eu vou provocar muito é a questão da negritude, né? Na interiorização da política da negritude para as mulheres lésbicas. Porque, querendo ou querendo, eu ainda me permito, posso estar errada, eu ainda vejo o movimento lésbico como um movimento LGBT muito embranquecido, né? E nos falta mais discussão, mais aproximação. Por que eu digo isso? Porque quando a gente observa e faz uma leitura dos lugares de ocupação e de espaço, mesmo que essas mulheres negras, elas tenham provocado, construído a política. A exemplo disso, a gente tem aqui em Pernambuco que a política pública, não desmerecendo as companheiras de peles clara ou mais branca, que eu não sou. Eu acho que a questão da branquitude, essa questão toda, faz parte do diálogo, né? A gente tem que ter pessoas também brancas lutando pela nossa história, mas aqui em Pernambuco, se a gente observar, se vocês tiveram a oportunidade, aqui que estão nos assistindo, né? Tem um documentário no Facebook que fala da história das mulheres lésbicas em Pernambuco. E se você observar esse documentário, a maioria das mulheres que iniciaram o processo de construção, de controle social na saúde, em vários espaços, em várias secretarias, foram mulheres pretas, negras, brancas, periféricas. Mas aí a gente tem essa preocupação. O que impede dessas mulheres negras, brancas, lésbicas, ou principalmente as negras, estar nesses espaços... Espaço de poder, né, Iris? De diálogo. Ocupar os espaços de poder de diálogo. Eu acho que essa discussão a gente tem que pontuar. Interiorizar mais a discussão, provocar mesmo, né? Porque a pauta do momento a gente sabe que tem a ver com a política ambiental e outras coisas mais. E aí, minha companheira... Então, eu penso, sabe, Iris, que, claro, a gente precisa se empenhar nesse diálogo, fortalecer a população LGBT, a população LB, né, a população lésbica e a população negra, né? Acho que a gente precisa fazer esse recorte, né, de racial, de classe, porque não pode faltar isso no Senalesbi, né? Para além disso, Rivânia e Iris, eu fico pensando nessa questão da saúde, sabe, gente? A gente vê cada caso, assim, eu digo enquanto gestora, né, eu fico observando, a gente acolhe muito a questão da violência dentro da saúde, sabe? Eu acho que é um enfrentamento e um debate, uma escuta que a gente pode fazer no Senalesbi, sabe? Porque é um desafio grande a saúde ainda para nós mulheres lésbicas, entende? Aí tem aquela outra questão que a gente vem discutindo, que a gente sabe, a questão dessa maternidade, não é? Que tem tantas mulheres que querem ser mães. Importante. E tem feito assim de forma caseira, não é? Enfrentando altos índices de adoecimento. Então a gente precisa assim, se dedicar e pensar como política nacional, como é que a gente pode, a partir, né, da nossa secretaria agora que nós temos, né, como é que a gente pode traduzir, né, essas demandas? Como seria? E, assim, me preocupa muito também a representatividade. Por exemplo, acho que a gente precisa, sim, gente, de pensar um projeto político, sabe, Iris? Um projeto político, inclusive, pensar, ano que vem, ano de organização política, a gente pensar, assim, em lançar candidaturas, incentivar essas mulheres a se reconhecer dentro da política. Porque a política, muitas vezes, ficaram para os homens, né? E a gente precisa ocupar esses espaços, porque a partir desses espaços é que a gente consegue avançar. Se a gente observar, nós temos poucas mulheres lésbicas no legislativo, não é? Temos muito poucas mulheres lésbicas, né? Isso mesmo. Bem rapidinho, Rivânia, você acha também que um ponto interessante é discutir saúde, viu, Irene? A questão da displasia, Displasia nas mamária. mulheres negras, né? Principalmente lésbicas, sapatões. Sim, Iris. Eu acho que quando a gente fala em saúde, a gente tem que envolver toda a demanda da mulher lésbica, né? A gente precisa, sim, trazer esse debate. E fico pensando aqui, gente, para Pernambuco, a gente precisa fazer esse seminário acontecer, que eu acho que o grande desafio agora também é esse, né, Rivânia? A gente que está nessa organização, a gente está vendo o grande desafio, gente. Não está sendo fácil organizar este seminário, mas vai dar certo, a gente vai conseguir tirar do papel. Isso. Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa pensar para discutir no Senalesbi
é o lesbocenso, né? Nós precisamos saber quem são as nossas famílias lesbianas em Pernambuco. E o lesbo-ódio, né? Onde que nós estamos? A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco deve muito às mulheres lésbicas, porque nós, dentro dos nossos armários, a gente está em muitos mais armários, com mais cadeados, porque quando se violenta as mulheres lésbicas, a gente não tem dados, e nem o governo do Estado ainda não passou isso para a gente, não que o controle social pedisse. A não é isso? resolutividade também dos casos. Isso, resolutividade dos casos. Então, eu acho que quando Irene traz o legislativo, nós precisamos ocupar os espaços de poder que Iris coloca, nos 3 poderes, minha gente. A gente precisa estar no legislativo, no executivo e no judiciário. Então, diante disso, minha gente, o papo está muito bom, mas nós voltamos já, falando demais dos amores entre mulheres, mas falando das pautas políticas para enfrentar a lesbofobia no estado de Pernambuco. Um beijo, já voltamos. O terceiro festival Sou Assim tem o apoio da Arte Tatu Expo, Termas Boa Vista, Clube Metrópole, Sindicato dos Bancários de Pernambuco e do Fórum LGBT de Pernambuco. Oi, gente, voltamos novamente aqui pela TV 7 para o Pajubá Lésbico. Isso aqui, diretamente aqui do mês do orgulho LGBT. E agora a gente vai tratar de uma pauta importantíssima para nós, a pauta geracional. O que é que você acha, Iris, que está faltando para a juventude chegar junto do movimento e levantar as nossas bandeiras? E também, aonde é que estão as lésbicas depois dos 60 anos? Vocês acham que elas estão aonde? Vamos ver o que as nossas companheiras acham. Então, eu tenho alguns companheira, reconhecimentos. Você falou de uma coisa muito importante, né, da questão geracional. Geracional, isso mesmo. Veja, a juventude, eu penso que a gente é que tem que pensar em metodologias e maneira de estar, porque elas estão aí, viu? Elas estão nas comunidades, no hip-hop, estão nas artes, principalmente a juventude negra, é que eu vejo mais expressiva nas artes, nas comunicações. Na rede social, não é isso? Eu vejo. Agora, outra o que pegada. Eu penso é em relação à minha idade, né, que é uma idade belíssima, a gente não vê espaço de diálogo, eu não sei se é uma timidez, mas eu acho que a gente se reúne pouco. Por exemplo, de primeiro nós tínhamos muitos bares, né, meninas, aqui, muito ponto para conversar. Hoje em dia a gente tem essa dificuldade. E as mulheres, quando chegam a certa idade, veja bem, dependendo também da sua classe social, né? Porque uma coisa é eu que estou nativa, estou dialogando, e outra é as mulheres que ficam muito em casa, que se acomodam. Então, tem que pensar, eu acho que um tema também, voltando, tem que trazer para o Cena Lésbica essa discussão, como estimular, fazer que esta mulher esteja viva, dizer que as pessoas da nossa idade não moram, beija, faz sexo, porque ainda há um preconceito. Iris, faz com que se a gente, né, Irene, completa aí que eu falo demais, viu? Me não, desculpe. eu concordo, Iris. Mas eu penso também que essa questão da violência, sabe, gente, também faz com que as pessoas, essas meninas, elas se retraem um pouco mais, né? E fiquem só nas redes, fiquem só no seu grupinho, na sua bolha, sabe? Porque eu acho que a violência, querendo ou não, a gente vive uma cultura, a cultura do patriarcado, né? E essa cultura, ela está aqui perversa, essa sociedade perversa, que se a gente andar na rua ainda, de mão dadas e dar beijo, a gente já criou esse espaço. Mas, mesmo assim, a gente sabe que há uma opressão muito grande, né? E há uma violência muito grande. Agora, eu penso, sabe, que o desafio grande, na tua fala aí, Rivânia e Iris, eu penso que a gente precisa construir esse diálogo para fora, sair um pouco da bolha, não é? Discutir a questão de gênero dentro das escolas, que a gente pode, sim, trabalhar a formação política dessas meninas, para que a gente possa, um dia, né, a gente estar fora dessa situação, dessa quadra que a gente se encontra hoje, que é uma quadra ainda de muito distanciamento. Penso, sabe, também que, a partir do esporte, a gente pode fazer alguns encontros, né? Porque eu gosto de jogar futebol. Tem aquelas mesmo do futebol, né? E dizer o seguinte, que nós aqui, mulheres cinquentonas, né, aqui como nós somos,
A gente vive a sexualidade, a gente vive o prazer, a gente vive a nossa saúde, a gente tem o autocuidado. E é importante passar para essas jovens que é preciso ter esse autocuidado, sabe? É importante colocar também que foi colocado em outrora que para nós lésbicas, e aí do ponto de vista LGBT, nós tínhamos um tempo sexual, né? E nós não temos um tempo sexual. E nós De jeito lésbicas nenhum. não queremos falar só de captopril ou remédio de diabetes, porque gozamos do mesmo jeito, com diabetes ou Exato. sem. Exato. Esse não é o problema, Não, né? de jeito nenhum. Mas eu acho Continuamos que vivas. uma das outras coisas que nós precisamos discutir é o envelhecimento de nós mulheres lésbicas, de nós mulheres que amamos mulheres. E outrora eu já fui gestora e eu vivenciei uma cena que eu não quero que vocês vivenciem, de ver duas lésbicas depois de 70 anos, a família separar suas camas e dizer, bom, para entrar no reino do céu, vocês precisam não mais estar nessa perdição. Ó, Rivânia, se você me permite, quando você traz isso, é papel importante das políticas públicas dos estados, fazer esse diálogo. Porque, veja, o Estado, ele também é cuidador dessa população. O que é que ele pode fazer? Fomentar discussões em vários espaços transversais, Sim. trazendo a questão do envelhecimento como uma coisa positiva. Porque eu sempre digo, viu, se você me perguntar, você é velha, eu digo, quantos anos o presidente da República tem? 76 anos. Quantos anos tem o presidente dos Estados Unidos? 80. Ninguém diz que eles são velhos. Porque Eu acho que a gente precisa, né, construir estratégia de defesa, né, também dessa sociedade. E dizer para vocês que eu acho que é importante a gente pautar aqui, meninas, a importância do ambulatório LGBT, não é? Sim. A importância do ambulatório, porque saúde não é só para gente de 50 anos, né? Saúde é para gente desde jovem, né? Então, assim, essa questão do autocuidado. E a então, gente só tem em Recife, né? a O gente ambulatório só LGBT, tem o né? ambulatório em Recife, que é um ambulatório. Vamos ampliar Pernambuco, A gente precisa aqui dentro do Recife fazer uso desse ambulatório, sabe? Porque se a gente não faz uso, a gente termina essa política terminando E me sendo diga uma extinguida, coisa, né? Irene, pensando nisso, o que é que você acha que falta para estimular a demanda que às vezes se torna ansiosa ou ela é preenchida? O que é que falta? A demanda espontânea das mulheres. Na verdade, eu penso que a gente precisa se envolver, não é? Quando eu falo a gente que tem representatividade, eu falo de representatividade, eu como gestora, né? Dentro da perspectiva de desenvolvimento de uma comunicação, de campanhas, sabe? De estar dizendo, ó, mulheres, vamos se cuidar, não é? Vamos se cuidar, vamos ocupar esses espaços, sabe? Porque o ambulatório está ali, foi uma luta da gente, foi uma luta grande para conseguir esse ambulatório, sabe? E a gente não pode deixar o ambulatório vazio, a gente não pode deixar o ambulatório sem uso, não é? Eu acho, Irene, que não é só responsabilidade nossa, também é do governo, do ponto de vista do governo municipal, para colocar isso na regulação, para colocar isso pessoas de outros municípios. Isso, nos distritos, né? Incentivar que os agentes de saúde incentivem, identificando as famílias lésbicas de Recife. Enfim, é um papel nosso, também mas é um papel que o município também precisa fazer com que os trabalhadores da saúde, incorporem isso também nas suas agendas. Então, mas a gente tem feito, Rivânia, a gente tem feito um trabalho de formação contínua, de divulgação dos espaços políticos, né, da política do Recife. Então, toda política de saúde, o centro de referência, a Casa de Acolhimento, Roberta Nascimento, que é uma nova política, né, que é super importante. Lá a gente tem uma mulher lésbica, que é um case de sucesso, porque ela já conseguiu trabalhar, já está saindo na formalidade, conseguiu estudar, retomou sua vida, sabe? Então, claro que o governo, a gestão do Recife... Tem pouquinho tempo aqui para esse bloco. A gente tem feito, sabe? A gente tem feito, sim. Agora, eu penso que a gente precisa, enquanto movimento social, fazer uma divulgação mais ampla, sabe? Por exemplo, vamos fazer uma campanha.
Eu topo fazer Ok. uma campanha e fazer uma escuta dessas mulheres. E, claro, em nível de Estado de Pernambuco, gente, o governo do Estado Eu precisa tenho uma proposta para o construir. município que está com essa intenção. É, É ok, fazer caravana gente. nas comunidades. Sente na Ok. pracinha, escuta as mulheres e pergunta como... Menina, tá né? vendo? Vamos O lá. debate tá quente, o debate tá quente Agora, demais. pensar no governo do Estado para ampliar essa política, né? Porque só Recife, chega muita gente de outro município, a mas gente não tem como acolher, Nós né? estamos falando porque Recife é onde tem o ambulatório LGBT em todo Pernambuco, é Recife que tem. Mas a gente ainda acha que falta ainda mais mulheres para estar naquele lugar, né? Mas, meninas, eu quero dizer a vocês que nós estamos perto de finalizar esse bloco, dizer que falar das nossas dores e delícias dá muito prazer e mais prazer, né? Principalmente falar das casas de acolhimento que a gente ainda não tem, né? A gente precisa pensar nessa terceira idade para que a gente não seja só entulho dentro das casas de longa permanência e que a gente possa ter uma casa também como a casa dos artistas, né, para LGBT, que a gente possa se ver. É um sonho. Então, mas é sonho que a gente pode sonho, tornar é política. sonho. Vamos Então, sim. nesse sentido, vamos para um intervalinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar com mais apetite, mais ainda, de não só amar vaginas, mas de amar políticas públicas que interfiram diretamente na vida de nós mulheres lésbicas. Um beijo, até o próximo bloco. Está aprovada, viu? O terceiro festival Sou Assim tem o apoio da Arte Tatu Expo, Termas Boa Vista, Clube Metrópole, Sindicato dos Bancários de Pernambuco e do Fórum LGBT de Pernambuco. Voltando novamente para o nosso papo lésbico aqui no Pajubá Lésbico. Quero dizer que é uma delícia estar com essas duas mulheres aqui, deliciosas de política, viu? Que elas são deliciosas. Elas são demais. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente já está chegando nas considerações finais. E depois vocês fazer suas considerações finais. É uma pena que esse programa não é um ano todo, né? Porque eu sou sapatão, 365 dias. Eu queria todo dia ter um programa desse. Mas vamos lá, né? Ô, Irene, vou começar por Irene agora. Quais são, Irene, os principais obstáculos enfrentados para as mulheres lésbicas em relação à sua visibilidade e aceitação social? E de que forma podemos promover uma sociedade mais inclusiva e mais respeitosa para nós que amamos mulheres? Então, primeiro, né, a gente compreender que é necessário a gente estar dialogando mais sobre gênero na sociedade, né? É preciso dar visibilidade às políticas de mulheres, né? É preciso a gente se encontrar nesse espaço de poder, de representatividade. Então, o que eu enxergo, sabe, Rivânia, que enfrentar a violência significa dizer para a sociedade basta de violência contra as mulheres. Dizer para a sociedade que a responsabilidade é de todas e todos e todes, né? A responsabilidade não é só de uma gestão, a responsabilidade do enfrentamento à cultura do patriarcado, a essa cultura do racismo, é uma responsabilidade de todas nós. Então, essa mulher, quando ela é jovem, ela precisa entender que a gente já nasce no espaço de desigualdade, né? De invisibilidade. A gente já nasce assim, sabe, companheira Rivane, companheira Iris? A gente já nasce nesse espaço, né? Já é colocado para a gente que a gente vai ficar naquele local ali, que é o local da desigualdade. E, claro, a gente precisa dialogar sobre gênero, compreender os nossos corpos, de fato, trabalhar a nossa estima, sabe? Assim, olhar a autoestima da gente, sabe? Trabalhar isso. Eu vejo jovens chegando assim para acolhimento. Quando você falou da casa de acolhimento, né? A gente tem a Casa Roberta Nascimento, que é uma política importante. Eu vejo jovem que vem porque simplesmente a mãe não aceita a sua orientação sexual, sabe? A sua relação afetiva, a sua cama. E aqui em Recife, a gente ainda encontra mulheres vítimas de um estupro corretivo, sabe? Sim. A gente encontra Pernambuco isso. é muito craque nisso. E a gente encontra na capital, gente, histórias assim terríveis. Então, essa responsabilidade é de toda a sociedade,
Sabe, aquela menina, ela precisa encontrar espaço dentro da escola para que ela possa pedir ajuda, dizer, olha, me ajude, porque minha família está fazendo isso comigo. Que bom. Sabe? Que A o gente centro precisa faz isso. fazer esse trabalho. Então, é enfrentar a LGBTfobia, é enfrentar o racismo. A partir daí, a gente vai construindo a visibilidade e dialogar sobre gênero. A partir daí, a gente vai construir a nossa visibilidade. Que bom. Iris, o que é que você contribui com isso, Iris? Achando, o que é que a gente pode, como é que a gente vai enfrentar para que essas mulheres lésbicas tenham visibilidade? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer com que, o que é que você pensa para a gente ter essa aceitação social, não é? Para a gente ser mais inclusiva, para que a gente seja mais respeitada numa sociedade onde é uma sociedade branca, machista, racista e misógina. Eu penso que tudo parte do respeito também individual nosso. Se você se respeitar, o outro também vai lhe respeitar, porque o mais importante é o respeito. E nesse processo, eu penso que a gente está avançando um pouco. Hoje a gente vê, principalmente, pessoas mais jovens, mais autônomas, mais, né, no nosso tempo que a gente tinha dificuldade de andar de mão dada. Hoje em dia, as pessoas são mais, eu diria, mais rebeldes, mais estão compreendendo mais seu direito e ser respeitadas. Mas né? isso, Iris, tu não acha que teve ajuda nossa também no passado? É A lógico. gente não andou de Sim. mão dadas, a gente levou muita pedrada, muita carreira, Sim, né? A sim. gente foi estuprada, a gente foi machucada, né? Eu penso, é como Para diz que a você. elas estivessem hoje assim. Ó, por exemplo, eu hoje em dia fico orgulhosa quando eu vejo as pessoas de mão dada, né, principalmente a juventude, porque a juventude ela é rebelde como a gente. Né? E também falta também, muitas das companheiras nossas que estão numa classe social um tanto mais elevada, valorizar essa questão da sua sexualidade, dizer, não é para estar dizendo que é sapatão, mas assumir sua homossexualidade, né? Não ter vergonha, apesar que tem muitas mulheres que têm uma vida individual, independente, mas ainda aquela trava, aquele medo, né? O preconceito, e aí esse preconceito ele precisa ser quebrado, né? Ele precisa ser rompido, e o respeito é mais importante. Se você constrói uma sociedade justa e igualitária, com respeito, e eu acho que a grande bandeira de luta é o respeito, que está se usando, né? Se bem que a gente está tendo retrocesso em alguns lugares, mas eu acho que a gente vai continuar aqui lutando e dizendo respeito. Eu sempre digo que prefiro morrer numa luta, enfrentando, lutando pelo respeito e pelos meus direitos, porque chega de opressão, companheiros. Venham conosco, participe, venham para a luta. Né? Isso mesmo, Iris, a gente precisa romper esses cordões, não é? Romper essa bolha, porque nós, sapatões, mulheres que amam mulheres, transexuais, translésbica, lestrãs, o que seja, mulheres que comem buceta ou não comem buceta, mas que gostam de mulheres de pau, enfim, não interessa. Interessa que a gente está em todos os lugares, está na igreja, a gente está na igreja, a gente está no centro onde está referenciando matriz africana, nós estamos nas assembleias das deusas e dos deuses, como queiram. Nós somos a maioria da população, Nós somos a nós maioria. mulheres, né? Então, meninas, a gente precisa sair desses armários, não é? E vamos ocupar. Porque ocupar é resistir e operar e dizer que nós que amamos mulheres vamos estar em todos os lugares. Queiram vocês, queiram ou não queiram. Então, Irene, nas suas considerações finais, você coloca o quê para o nosso público? Primeiro, para dizer, gente, que eu tenho muito orgulho de ser uma mulher lésbica, nordestina, né? E acho que a gente está no mês do orgulho, né, Rivânia? Muito orgulho de ter lutado, de ter ajudado a construir essa política, dizer que continuo na luta e dizer que vocês venham para cá, gente, venham para cá, participe do Senalesbi, participe dessa discussão política, que será uma discussão super importante para as nossas vidas, né? Não para a minha, para a de vocês, para a de Rivânia, que a gente consiga, a partir desse momento, de felicidade, porque eu acredito que o Senalesbi vai ser uma construção para a reconstrução da nossa política, vai ser um grande encontro, porque a gente, depois que passou de uma pandemia, depois que a gente passou por esse desgoverno, depois de tudo isso, a gente se reencontrar, não é? E a gente se reencontrar olhando assim, há uma esperança, há uma luz ali, há uma luz para que a gente possa manter a nossa política e melhorar a nossa política. Então, meninas, convido vocês e digo a vocês, amar mulher é muito bom, viu? Sou muito feliz com a minha sexualidade.
Sou uma mulher de Isso, 50 anos aqui com minhas companheiras. A gente continua firme na luta, sabe? Colando velcro, né? E é isso, colando velcro. Isso usava antigo, fazendo e acontecendo, entendeu? Gozando horrores. E é isso. E tenho muito orgulho de ser sapatão, lésbica, não é? É isso que a gente tem para dizer. Orgulho, minha gente, orgulho da nossa existência. É orgulho. Minha amiga Iris de Fátima, suas considerações, matriarca. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, da Sete Brasil e do Pajubá Lésbico. Foi um nome muito criativo, viu? Dizer que está de parabéns a iniciativa. Eu acho que, se espaços como esse surgirem, a gente vai conseguir mais ter visibilidade. É uma maneira de uma visibilidade muito importante. Dizer o seguinte, que, é como a Irene disse, eu tenho orgulho de ser lésbica, de ser cidadã pernambucana, porque sou paraibana, e você nunca tem que ter vergonha do que você é, porque você é responsável pelo seu corpo, pela sua vestimenta, pelo seu alimento. E a liberdade é o que importa. Chega de preconceito, chega de trava. Isso não constrói, minha gente. Não tem sentido preconceito, como bem diz, no século XX ou XXI, como nós estejamos. Eu acho que preconceito é para quem é babaca. Direito, liberdade, sim. E tenha um orgulho de ser lésbica, e viva as lésbicas, e viva o Dia do Orgulho Gay. Obrigado pela É isso aí, gente. Orgulho Nós, LGBT, Do desculpa. orgulho LGBT. Vamos. Embora. Quero agradecer a Iris de Fátima, a Irene Freire, minhas grandes companheiras, amigas, irmãs, porque a gente não é só uma feminista qualquer, nós somos feministas lésbicas, ou lesfeministas. Quero agradecer a todos vocês, a todas, mas quero dizer também a todas vocês, orgulhe-se de suas vaginas, orgulhe-se de ser sapatão, orgulhe-se de amar mulheres. Eu tenho orgulho. E o mês do orgulho LGBT não é só um mês nosso, é de todos nós, de nossas famílias, de nossos amigos, de nossos parentes, de nossos vizinhos, porque eu tenho certeza que na família de vocês tem uma mulher lésbica, tem uma mulher bi, ou tem um homem gay, ou tem uma mulher trans, porque nós LGBTs não caímos do céu, nós existimos, por isso que nós resistimos. Um beijo muito grande e viva ao Pajubá Lésbico, orgulho de ser lesbiana. Sou assim. Realização Instituto Sou Assim. Inclusão e respeito às diferenças. E TV7 Brasil. A nossa cor é o arco-íris.